Olá, graça e paz. No domingo passado, nós tivemos na igreja, reunida com alguns irmãos, sentimos as faltas dos nossos queridos velhinhos, das nossas queridas velhinhas, que não puderam comparecer em respeito aí às recomendações médicas e das autoridades, para se protegerem, né, de qualquer tipo de contaminação por esse vírus que aí está assolando aí o mundo inteiro. Mas sentimos saudade dos nossos irmãos, porque já faz quase um mês que nós não estamos nos congregando. As únicas mensagens que nós trocamos é pelo grupo, né, pelo WhatsApp, e a gente sente falta do contato, né, visual, de abraçar, como comumente a gente fazia e como gostamos de fazer nas igrejas. E com o pessoal que estava lá, com os irmãos que estiveram conosco, nós compartilhamos uma mensagem sobre o ministério do apóstolo Paulo, das suas lutas, das suas dificuldades. Como sempre assim fazemos, há uma explanação da palavra e sempre esperando a devolutiva dos irmãos com perguntas, com questionamentos, tirando as dúvidas ou acrescentando alguma coisa que venha a engrandecer, venha a edificar, né, a nossa vida. Eu gosto muito desse tipo de reunião, né? Quase todas as reuniões é assim, é quase uma conversa, um bate-papo, em que os irmãos aprendem, eu também aprendo muito, né? Eu sou exortado, sou consolado, sou edificado aí com as perguntas, com os questionamentos dos nossos irmãos. O texto que lemos se encontra em 2 Coríntios, capítulo 7, no verso 5, quando o apóstolo fala o seguinte: que chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Presta atenção. O apóstolo Paulo disse: nenhum alívio tivemos assim que chegamos à Macedônia. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos a vossa saudade, vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. A igreja em Corinto é uma igreja, assim, podemos dizer, que qualquer pastor hoje gostaria de pastorear. Uma igreja avivada, onde os dons espirituais se manifestavam, profecias, línguas estranhas, um culto cheio da unção do poder de Deus, né, conforme a gente pode entender, né, devido pelas orientações do apóstolo Paulo, mas também ali havia algumas situações que não estavam do agrado do Senhor, o comportamento de alguns membros da igreja em Corinto. Então Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, e o que dá a entender aqui, né, foi uma carta dura, né, vamos dizer assim, no linguajar de hoje, pegou pesado. E Paulo sentiu, né, que os irmãos ficaram muito contristados, muito, vamos dizer assim, chateados. E Paulo, né, em Macedônia, preocupado aí com as repercussões daquela carta, não tinha sossego. Então, quando ele chegou na Macedônia, quando ele disse assim, não há alívio nenhum por causa dessa situação provocada pela carta de Paulo.
Então, quando a chegada de Tito, isso vai dar aí um conforto, né, ao apóstolo Paulo. Uma coisa que ele diz assim: em tudo fomos atribulados. O que significa isso? O ministério de Paulo não foi um ministério fácil, né? A gente vê aí que havia muitas lutas. Quando ele diz assim, lutas por fora, está falando dessas situações, né, da vida dele. Antes era um fariseu, discípulo de Gamaliel. Um dia encontra com o Senhor na estrada de Damasco, se converte, aceita Jesus como o Senhor e único Salvador da sua vida, e agora recebe do Senhor a missão de pregar o Evangelho. Imagina só, ele vai pregar onde? Na sinagoga. Os judeus conhecem Paulo, sabem que ele era e é um discípulo de Gamaliel. Mas quando ele começa a pregar as boas novas de Cristo, os judeus o rejeitam. E também, imagina só, né, a situação da igreja da época. Paulo era aquele perseguidor dos cristãos, agora se converteu. Então havia certas desconfianças, né, em relação a Paulo. Será que é um dos nossos ou será que ele está aqui só para nos observar e depois nos denunciar e aí sermos presos e levados ao cativeiro? Então, o ministério de Paulo não é fácil. Quando eu vejo assim, né, as situações do ministério de Paulo, eu levanto as mãos e digo, graças a Deus que hoje as coisas mudaram, né? Hoje não há mais perseguição contra a igreja, os cristãos, entre aspas, são bem aceitos, as pessoas ouvem a palavra e assim por diante. Mas lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele dá um testemunho, né, das suas lutas exteriores, as lutas por fora. Em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 22, Paulo diz assim: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos uma. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, o que nós observamos aqui, no verso 22 e 27, são as lutas por fora, as lutas que o ambiente em que Paulo transitou provocaram. Mas ele fala aqui no verso 28, que além dessas coisas exteriores, porque Paulo também sabia reconhecer o suprimento de Deus, mas alguma coisa o preocupava, né? Alguma coisa, nós chamamos de temor interno, temor por dentro, que Paulo fala aqui na sua carta em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5, né? Lutas por fora e temores por dentro, temores interiores. E esses temores interiores, o que dá a entender aqui é que
havia um peso sobre Paulo, todo dia, diariamente, e sentia esse peso. Esse peso chama-se a preocupação com todas as igrejas. Em relação às lutas por fora, às lutas exteriores, eu creio que todas as pessoas nascidas de mulher já passaram por situações como essa, de sofrimento, né? Acho que não há nenhum que não tenha passado por lutas de fora, lutas exteriores. Na Bíblia, a maioria, todos, eu creio que todos, até Jesus, tiveram seus momentos de lutas exteriores, de sofrimento. Quem já não foi, sentiu-se abandonado, rejeitado? Quem não sentiu-se injustiçado? Quem não sentiu-se perseguido? Né? Quem não sentiu-se mal em certas situações ambientais? Todos nós, de alguma maneira, passamos por essas situações que Paulo chama de lutas por fora, lutas exteriores. Mas o que me chamou a atenção aqui, que me trouxe uma reflexão a semana toda, foi a questão dos temores por dentro. Os irmãos ali, né, tiveram a oportunidade de expressar o seu entendimento do que seriam os temores por dentro. Então todos falaram alguma coisa a respeito dos seus medos, dos seus temores. Um falou medo de perder o emprego, porque vivemos numa situação aí caótica, né? Tem muitas pessoas que estão trabalhando em casa e muitas pessoas estão recebendo os seus salários. Então demonstramos, e agora? Né? Como é que eu vou pagar as dívidas? São temores, preocupações com o sustento na família, né? Preocupação com o futuro. Até quando? Quando vou voltar? Quando vou receber? A ansiedade para receber essa ajuda do governo de R$600 traz aí os temores. Então, temores, tem vários temores, né? A pessoa hoje tem medo de, além de perder o emprego, passar fome. Outros estão passando situações a um conflito familiar que está levando a uma ruptura, a um divórcio, a uma separação entre os casais. Filhos cada vez mais distantes do relacionamento dos pais. Então, situações assim, né? Acho que todos têm algum tipo de receio. Jó, no capítulo 3 do livro de Jó expressou, né, uma coisa interessante. Depois de tudo que aconteceu com Jó, que os irmãos conhecem a história, se você não conhece, leia o livro de Jó. No capítulo 3, lá nos últimos versículos, 25, 26, diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Então, quando a coisa aconteceu na vida de Jó, aconteceu aquilo que ele temia, aquilo que ele receava. O que dá a entender aqui, o temor de Jó era pela vida dos seus filhos. Então a Bíblia diz que ele acordava antes de seus filhos e queimava o holocausto, porque sabiam que talvez podiam pecar e desagradar a Deus e receber aí o que nós chamamos de um castigo, de uma punição. Ele tinha medo disso, tinha outro receio. Interessante que o diabo, né, vai tocar aonde? Nos temores de Jó, nos receios de Jó, nos filhos, nos bens. E Jó diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Essa perturbação no dia de hoje está aí reveladas, né? Eu trabalho em aconselhamento a pessoas, a casais, e nós percebemos aí as perturbações, né? Algo que tira o descanso, o sossego, o repouso. Os nomes talvez tenham mudado, mas hoje nós estamos diante de uma situação de síndromes de pânico, depressões, ansiedades
E ultimamente, né, temos recebido irmãos com pensamento de morte, pensamento de suicídio. Tal é o volume, né, tal é a situação que estão vivendo. São situações que não entendem por que está acontecendo, por que acontece e assim por diante. Lógico que tem problemas aí, além de espirituais, emocionais, também tem o lado orgânico, o lado químico. Mas até chegarmos ali, cada um está demonstrando aqui os seus temores. O que Paulo demonstra temores por dentro é o que eu entendo que é o temor que nós temos, que nós chamamos hoje os temores das situações, entre aspas, emocionais ou psicológicas. Mas o que eu reparo aqui, né, que eu passei, nós falamos sobre isso aqui, discutimos sobre isso aqui no domingo, mas na semana eu comecei a ler novamente esse texto, eu creio que foi levado pelo Senhor, e eu percebi que o temor que por dentro o apóstolo Paulo não estava referindo essas coisas subjetivas, psicológicas. Ele tinha todo motivo de ser uma pessoa depressiva, uma pessoa, né, a Bíblia fala que eles morravam o corpo, mas morravam o corpo não porque estava passando por uma crise emocional. A Bíblia diz que eles morravam o corpo para não se tornar imperfeito diante do Senhor e fazer algo que desagradasse ao Senhor. E o apóstolo Paulo diz assim que uma coisa, né, que me pesa diariamente, esse peso não era problemas psicológicos. O peso que pesava diariamente sobre a vida do apóstolo Paulo era a sua preocupação com as igrejas. E aí comecei a pensar, né? Preocupação com as igrejas. Nesse momento aqui que nós estamos no nosso lar, quais são as preocupações? Quais são as suas preocupações? Passou por algum momento uma preocupação pela a igreja, pela situação da igreja, pelo comportamento dos irmãos? Revelam alguma preocupação com a igreja? Situações difíceis todo mundo passa. E eu comecei a lembrar de um texto que está em Lucas, no capítulo 8, que fala a cura de uma mulher enferma. Ela estava sofrendo de uma hemorragia, que a Bíblia diz que ninguém tinha podido curar, que gastara com os médicos todos os seus haveres, né? Essa era a luta por fora dessa mulher, né, que sofria de uma hemorragia que não estancava. Esse texto aqui que eu vou ler é em Lucas, mas vocês podem ler aí no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 20 ao 22, ou também no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no verso 24, na parte B, até o verso 34, você vai encontrar a mesma referência dessa mulher que sofria de uma hemorragia. E ela, literalmente, ouviu alguém falar de Cristo, de Jesus. Jesus estava passando ali, vamos dizer assim, em frente à porta da sua casa. E ela sai, né? Como nós também procuramos Jesus, essa mulher também procurou Jesus naquela época como talvez o seu último recurso, a sua último sopro de esperança de ter a sua situação resolvida. E muitas vezes, nas situações circunstanciais, os temores internos, nós buscamos quem? Buscamos todo recurso. Não encontrando, a gente começa a buscar a Deus, orar a Deus, pedir a Deus, vamos à igreja, pedimos a intercessão dos irmãos, a unção do óleo, participamos dos cultos, em busca de um alívio. E essa mulher buscou uma resposta
para a sua dificuldade em Jesus. E a Bíblia diz que ela encontrou, enfrentando aquela multidão, não sei se ela tropeçou, caiu, mas a Bíblia diz que ela tocou na orla das vestes do Senhor. E no momento que ela tocou na orla das vestes do Senhor, a Bíblia diz que ela, naquele mesmo momento, no mesmo instante, pela primeira vez, ela se sentiu curada. Veja só, eram 12 anos. Pela primeira vez em 12 anos, ela sentiu o alívio, a cura da sua enfermidade. E o mais surpreendente é que Jesus, ao sentir o toque dessa mulher, Jesus para e diz: quem me tocou? Vamos ver aqui, no verso 45. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes: quem me tocou? O que isso é? Ele está dizendo assim, os companheiros, todo mundo está te tocando, está todo mundo te apertando, todo mundo te oprimindo, a aglomeração aqui, é muita gente, isso está perguntando aí, quem me tocou? Aí Jesus disse: não, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Eu creio que hoje, talvez não possamos tocar em Jesus fisicamente, como tocou aquela mulher, como aquela multidão que Pedro disse que estava ali apertando, oprimindo, aquela aglomeração, fisicamente. Mas eu creio, pela fé, que a gente pode tocar em Jesus espiritualmente. Jesus disse: onde houver 2 ou 3, eu estarei no meio. Eu creio que nesse momento aqui, você aí, eu aqui, eu creio que Jesus está presente aqui e que nós estamos tocando em Jesus Cristo. Mas o que me faz aqui, a perguntar a mim mesmo: será que Jesus, entre muitas mãos, muitos empurrões, será que ele está sentindo aí, o meu toque? O seu toque? O nosso toque? Será que ele está sentindo a tal ponto de parar e dizer: olha, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder? Aquela mulher, ao tocar em Jesus, ela recebeu um milagre, uma coisa sobrenatural. Ela foi curada da sua hemorragia de 12 anos. Eu fico perguntando, se eu estou tocando em Jesus, o que eu estou recebendo? Se eu estou tocando em Jesus, e Jesus vai dizer assim: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Se está acontecendo a mesma coisa naquele dia, como no dia de hoje, que eu creio pela fé, será que Jesus está sentindo meu toque? Será que está saindo alguma coisa de Jesus? Será que está sendo poder? Porque a mulher foi curada. Será que eu estou sendo curado? Será que eu estou sendo renovado? Será que eu estou sendo transformado? Será que está havendo mudanças na minha vida? Os temores por dentro nos faz buscar a Deus. Procurar o Senhor, uma resposta, um alívio dessa opressão demoníaca. Nós cremos pela palavra que o diabo opera. O diabo usa de certas situações. Jó receava, temia. Onde foi que o diabo tocou? Naquilo que ele receava, naquele que temia. E ao tocar naquele que Jó receava e temia, ele não teve mais sossego, não teve mais repouso, só perturbação. E tinha lutas exteriores de Jó. A mulher nega a Deus, renuncia a Deus. E os amigos também. Ah, você fez alguma coisa errada, você deve ter pecado, desagradado o Senhor. Todas isso são lutas externas, vindo de fora, que abalam o nosso interior, abalam nosso dentro aqui, o temores por dentro. Mas a Bíblia fala que na vida do ministério de Paulo não tinha essa preocupação das coisas que hoje chamamos de psicológico. O temor de Paulo, o temor por dentro, o temor interior de Paulo
em relação às igrejas. E o que me veio aqui no coração, qual é a minha preocupação neste momento com a igreja? Portas fechadas, impossibilidade de realizarmos cultos. Qual é a preocupação que eu tenho com meus membros, com aquelas minhas ovelhas? Como que estão? Eu estava conversando com minha esposa, e eu falei, será que Jesus voltou e nós ficamos? Eu creio no arrebatamento. Havia falado de 7 anos de tribulação, mas que a igreja não passaria por esse momento dos 7 anos de tribulação, que a igreja seria arrebatada e o anticristo se manifestaria, e perseguindo os cristãos, perseguindo a igreja, talvez proibindo os cultos, fechando as igrejas, como está acontecendo nos dias de hoje. Ele me disse, será que Jesus voltou e nós ficamos? Até eu olhei assim para o meu netinho que estava do lado, falei, não, tem um ano, um mês, falei, não, acho que Jesus não voltou não, porque diz que as crianças subiriam. Então, o que me fez assim a pensar é esse momento que estão vivendo. Porque tudo está fechado. No mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro, os cinemas foram fechados, no mundo inteiro, o teatro foram fechados, os bares foram fechados, as reuniões foram proibidas. Tudo foi fechado. Até as igrejas. Será que no período dos 7 anos de tribulação não irá acontecer a mesma coisa? Principalmente com a igreja fechada? E a preocupação que me trouxe nesses anos que tenho ministrado na igreja, pastoreado a igreja, sabe que as palavras que nós passamos aos irmãos, ministramos aos irmãos, que efeito que teve? Será que fortaleceu os irmãos? Será que preparou os irmãos para esse momento em que vão ficar confinados em casa? 24 horas de casa, já pensou 24 horas de casa? Tantas coisas para fazer. No texto, no vídeo anterior, eu falei sobre Jeremias 29:11, que fala sobre os pensamentos de Deus, que os pensamentos do Senhor, de Deus, não são iguais às nossas, que os pensamentos deles são de paz e não de mal, é para o bem e não para o mal. E eu falei que, dentro assim do entendimento humano, que Deus estaria com o seu pensamento voltado a nós 24 horas por dia. Já pensou? Deus pensando em nós durante 24 horas, durante o período do nosso dia, e no dia de 24 horas, quantas vezes pensamos em Deus? Quantas vezes nos voltamos a Deus? Tem tanta coisa aí a fazer, não é verdade, mano? Hoje tem tanta coisa gostosa, tanta coisa deliciosa, tanta coisa bonita, desejável. O mundo é bonito, irmãos, É tão bonito que a gente diz assim, eu quero estar com Cristo, quero ver o Senhor, quero abraçá-lo, mas ninguém quer morrer. Ah, Senhor, dá um tempo aí, Senhor, tenha um pouco de paciência, deixa eu aproveitar um pouco mais aqui. Deixa eu aproveitar os meus filhos, o meu carro, minha casa, o meu trabalho. Deixa eu viajar o mundo, ver. Tem coisa muito boa aqui, que nos prende a atenção, que nos chama a atenção. E eu não fico pensando 24 horas em Deus.
Eu creio que também você possa ser sincero também. Eu não duvido, mas eu também, você também não fica pensando 24 horas em Deus como Deus fica pensando em nós. O que estamos fazendo nesse confinamento? Imagine, né? Nós ficamos. Porque a escola teológica ensina que uns creem no arrebatamento, como eu creio, pela fé. Outros creem que Jesus vai voltar na metade dos 7 anos. Outros creem que a igreja passará pela tribulação e no último ano, no 7º ano, Jesus voltará. Descerá, colocando seus pés no Monte da Oliveira. O mesmo Jesus que foi assunto ao céu é o mesmo Jesus que voltará, mas alguns acreditam que será lá no final dos 7 anos. Que o Senhor tenha graça e misericórdia que eu não possa viver esse momento da tribulação, porque pela descrição aqui não vai ser fácil não. O anticristo vai pegar pesado, pessoas vão negar a Cristo. E a Bíblia fala que o anticristo vai operar mesmo, e quem que é o anticristo? A Bíblia dá alguma ideia, né? O evangelista João, na sua primeira carta de João, capítulo 2, 18, diz: filhinho, esta é a última hora, e conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. E Jesus falou sobre isso, né? Jesus já havia alertado os seus discípulos, a população que ouvia, dizendo assim: olha, presta atenção. Há um texto em Mateus, capítulo 7, acho que verso 15, 21, 23, que o Senhor diz assim: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não temos mais hoje o culto na igreja. Nós não estamos mais ouvindo o pastor administrar a palavra. Diante de nós tem uma tela, de uma TV, de um iPad, de um smartphone. E o que ouvimos? Profecias, mas profecias, como no Velho Testamento, muitos profetas prometiram paz e acabaram no cativeiro, na Babilônia. Judá, Jerusalém, nunca pensavam que poderiam ser destruídos, ser conquistados. Ele tinha ali algo sobrenatural, algo que demonstrava a presença de Deus. O templo de Deus estava ali em Jerusalém. E os assírios tentaram conquistar Jerusalém, Judá, e não conseguiram. Os assírios destruíram o reino do norte, conquistaram Samaria, mas não conquistaram Judá. Deus enviou um anjo ali, um anjo que derrotou, segundo a palavra do Senhor, 185 mil soldados assírios. Não, Deus está comigo. Judá estava tranquilo, porque tinha Deus, tinha o templo de Deus. E hoje também, de uma maneira ou outra, podemos dizer assim: não, eu sou o templo do Deus vivo. Eu sou filho de Deus. Aceitei Jesus como Senhor da minha vida, que eu sou herdeiro. O meu Pai é o dono do ouro e da prata, é o dono do mundo. Não, nenhum mal vai me acontecer. Estou protegido. O sangue de Jesus me cobre. E ficamos desapercebidos que muitas coisas não agradam a Deus.
O que não agrada a Deus? A santidade. A santidade é algo que Deus preza. E o povo de Israel pecou nesse sentido, adorando outras coisas, buscando outra coisa, não mais a Deus. E veio a Babilônia, e veio Nabucodonosor, conquistou Judá, invadiu Jerusalém, destruiu o templo. Jesus disse, nos últimos tempos, nos últimos dias, vão aparecer muitos falsos profetas que farão grandes sinais e prodígios. Muitos vão dizer, olha, está no deserto. Jesus disse, não vá atrás. Outros vão dizer, olha, está ali, no interior daquela casa. E Jesus disse, não acrediteis nisso. Eu estou preocupado, assim, se nesses meus muitos anos de ministério, se a palavra que eu tenho pregado tem algum efeito de nos preparar para esse período em que nós estamos sem nos reunir numa congregação, numa igreja, e que cada um está aí, eu creio, buscando aí a palavra, orando, talvez até jejuando. Espero que sim. Porque se tudo aquilo que foi ministrado não trouxe fortalecimento para esse momento, alguma coisa está errada. Talvez não com vocês, mas comigo. Isso me traz preocupação. Com a igreja. Esse é o temor de Paulo, e também eu creio que é o temor de muitos pastores neste momento. Como é que os seus membros estão reagindo, como é que estão agindo nesse momento aqui. E aquele o temor que vai nos conduzir ao triunfo, à vitória, é a preocupação com a igreja. Você está preocupado com a igreja? Está preocupado aí com a situação da igreja no mundo inteiro? Com a santidade? Com o temor? Adoração verdadeira? Está pensando nisso? Está pensando na igreja no todo, ou nós estamos voltados a si mesmo, aos temores interiores, subjetivos, psicológicos? Eu comentei com minha esposa, eu estou preocupado, estou ansioso de voltar à casa do Senhor, de conversar um por um para saber como é que foi esse momento, esse período, porque a gente, pelas escritas, pelo WhatsApp, a gente não vê no rosto, né? Daquela impressão que está bem, mas pode ser que não esteja bem. Jesus está conosco, Jesus está presente, Jesus está aqui agora. Será que está sentindo o seu toque? Será que estamos tocando em Jesus verdadeiramente? Porque tem tantos Jesus aí falsos, né? Tem o Jesus de Praga, Jesus não sei da onde, Jesus de Santa Rita de Passa Quatro, Jesus da Batista Niquei, Jesus da Assembleia de Deus, Jesus, tem tantos Jesus, mas como Pedro diz, todos estão te tocando, todos estão te oprimindo, Senhor. Ele pergunta, quem me tocou? Porque eu creio que aquele realmente, né?
tem um coração voltado, preocupado com as igrejas, preocupado não com a parede, estou dizendo assim, com os irmãos. Fizemos um pacto no domingo, né? E procuramos saber como que estão os irmãos, se tem algum irmão que esteja desempregado, que esteja passando por alguma necessidade. Nós temos aí 8 missionários, um missionário, infelizmente, não conseguiu pagar o aluguel e está sendo despejado agora e pediu ajuda. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou ajudar agora? Esse irmão não tem o recurso, não está entrando as receitas na igreja, eu peço ajuda aos meus irmãos, mas nenhum até agora das igrejas me responderam positivamente como ajudar esse irmão. São essas preocupações que me chegaram essa semana, justamente quando eu estava pensando, qual é a minha preocupação diária com a igreja. E apareceu a situação desse irmão, em que eu estou orando aqui, né, procurando uma saída de poder ajudar, porque ele vai ter que sair dessa casa, a dona da casa pediu a casa, porque não tem condições de pagar a casa, porque perdeu o emprego. Ele é a esposa, nossa missionária. Qual é a sua preocupação? Jesus quer sentir o teu toque. Eu creio que a maior alegria do Senhor é dizer assim, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. E quando esse poder sai de Jesus, irmãos, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu naqueles dias, a mulher do fluxo sanguíneo. Cura, transformação, renovação. A pessoa tocar em Jesus e ver a nossa família totalmente transformada, renovar, tocar em Jesus e receber o poder do Senhor, aquele marido rabugento, briguento, que só fala palavras torpes, aquela mulher rixosa, aquela mulher que só se queixa da vida, cobra do marido, cobra dos filhos, cobra de tudo. De repente toca em Jesus e ali não há mais reclamações, não há mais palavrões, não há palavras duras, mas somente salmos, hinos, cânticos, profecias até. A pessoa, o casal se profetizando um ao outro. E depois expandindo essa unção, esse poder aos seus vizinhos, aos seus outros familiares. Toque em Jesus. E pela fé eu creio que ele está sentindo agora o teu toque. E está dizendo, de mim saiu poder. E Paulo não só reclamava, ele também dizia assim, olha, né, Deus nunca deixou de suprir as minhas necessidades. Lá em Filipenses, né, no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 4, né, ele dizia assim, digo isso, capítulo 4 de Filipenses, eu vou ler aqui o verso 10 aqui, que é né, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, a qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É um homem que tocou em Deus. É um homem que tocou em Jesus Cristo, recebeu de Jesus o poder. E dizia, e meu Deus, a fé do Senhor. Ele recebeu tudo e tem abundância, verso 18, estou suprido, porque a igreja,
aqui na figura de Epafrodito, me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. O seu temor não tem que ser o temor subjetivo, psicológico, de uma vida egoísta que nós levamos, mas sim a preocupação com as igrejas. Preocupação com a obra de Deus, preocupação com o reino de Deus. Essa é a nossa missão, é a missão da igreja. Toque em Jesus e receberei poder. Que possamos voltar, né, novamente a congregar na igreja, saudade dos irmãos, muita saudade dos irmãos, de poder revê-los. Se você ouviu esse vídeo, quiser compartilhar alguma coisa, pastor, olha, o senhor pegou alguma coisa que eu não entendi, alguma coisa que está errada, vem, traga aí as suas opiniões, a sua exortação, porque queremos aprender, queremos que você compartilhe aí o seu conhecimento, a sua unção do Senhor, para que nós podamos nos fortalecer nesses dias em que estamos aí confinados, sem poder irmos à igreja. Saudade dos velhinhos, saudade das velhinhas, se cuidem, como todos nós estamos aqui, nos cuidando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos dê muita vitória. Eu creio que em breve, nós estaremos todos juntos, podemos aí nos abraçar, né? Mas esses irmãos que gostam de dar beijinhos, aí beija, por favor, hein? Beije outros, não a mim. Eu renuncio o seu carinho aí, afetivo aí, né, dos irmãos brasileiros aí, ficam querendo beijar aqui o pastor Kamakura. Não, fica aí. Beija a sua esposa, né? Beija aí os seus filhos, né? Mas tudo isso aqui é saudade, é vontade de estar com vocês aqui. Então, até breve. Que Deus nos dê muita paz, muita vitória nesses dias difíceis. Amém? Deus abençoe. Ou na paz de Jesus Cristo.